Oi, gente! Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que são larvas astrais, forma-pensamento, criações mentais, se existe alguma diferença entre elas, qual que é essa diferença, como que eu sei se eu tenho isso na minha volta, no meu campo áurico, como que eu posso evitar e, principalmente, qual que é a importância de eu saber disso, tá? Vamos começar entendendo o que são as larvas astrais. As larvas astrais, elas são formas energéticas que são como se fosse um parasita, que são criadas pela repetição constante de uma emoção muito densa, um pensamento negativo ou hábitos negativos também. E essas larvas astrais, elas se alimentam da nossa energia vital e elas ficam presas, como se fosse colada, como se fosse um parasita mesmo, né? Presas no nosso campo áurico ou no nosso perispírito. E aí elas podem causar desequilíbrios emocionais e espirituais até isso virar uma doença física. Mas para a gente poder entender essa questão das larvas astrais, das formas de pensamento, das criações mentais, a gente precisa lembrar sempre que o nosso pensamento tem muita força e muita energia, tá? Então, como que essas larvas astrais elas surgem? Por exemplo, uma pessoa que sente raiva constantemente. Se ela não trabalha isso, ela vai criando um acúmulo vibratório dessa raiva até que essa energia ela se condensa e forma uma larva astral. E isso serve para qualquer tipo de pensamento denso, tá? Pessoas com vícios também, seja em pornografia, comida, drogas, tudo isso também pode gerar e atrair essas formas parasitárias. Só que elas não têm vontade própria, elas não têm consciência como um obsessor, por exemplo. Então elas são atraídas por sintonia vibratória, tá? Uma vez que elas chegam até nós e colam na nossa áurea, elas vão cada vez mais aumentar, potencializar aquele sentimento, porque como elas se alimentam da nossa energia vital, elas precisam ter da onde tirar alimento, né? Então, se eu sinto raiva, cada vez mais eu vou sentir raiva. Se eu tenho uma mágoa, cada vez mais aquela mágoa ela vai crescer. Se eu tenho um vício, cada vez mais eu vou sentir vontade daquilo, seja droga, seja bebida, enfim. E aí isso vira uma gigantesca bola de neve. Como se eu sentisse que aquele desequilíbrio que eu tenho é muito maior do que a minha vontade de não sentir ou de não fazer. É quando eu entro naquele estado em que o desequilíbrio ele me domina, entende? E aí tem as formas pensamento. As formas pensamento, elas são criações mentais energéticas que são geradas toda vez que a gente tem um pensamento forte que é carregado de emoção. E isso assume uma forma no plano astral, às vezes até com uma aparência simbólica, e podem influenciar tanto ambientes quanto pessoas, positiva ou negativamente. Mas como assim uma forma simbólica? Tem pessoas, não sei se é o teu caso ou não, que relatam que já viram ou que sentem animais como baratas, formigas, cobras, aranhas, ratos e outros bichos estranhos em visões, em sonhos, em trabalhos espirituais, principalmente em sonho. Então, isso é uma manifestação simbólica de algo que ganhou muita força energética. E a gente alimenta aquele pensamento, aquela emoção, até que aquilo vire literalmente um bicho. E aí, nesse caso, pode ser uma larva astral, que se apresenta como, por exemplo, uma barata, uma formiga, que geralmente simbolizam pensamentos repetitivos, vícios mentais, pensamentos muito ligados à culpa ou à autodesvalorização. Já as cobras e aranhas, elas costumam estar associadas à magia mental negativa, estão ligadas à sedução, à manipulação, à inveja, ao medo, ao controle. Os ratos geralmente estão associados à energia de roubo, de deterioração, de fofoca, de traição, de degradação espiritual ou emocional. Então, assim, esses seres, eles não são animais reais, mas eles tomam essa forma no plano astral por questão de afinidade com o tipo de energia que eles representam, entende? É como se o plano astral ele usasse esse arquétipo visual de uma formiga, uma barata, um rato, para mostrar a densidade vibratória daquele pensamento, daquele vício ou daquela obsessão que a gente alimenta, entende? Mas também
no caso desses animais, eles também podem ser criações mentais, em casos geralmente onde tem magia mental, inveja direcionada envolvida, ou até mesmo ataques espirituais. Porque aí essas criaturas, elas são criadas por meio da magia, de um pensamento direcionado para outra pessoa, e elas são enviadas, como se fossem flechas vibratórias que são programadas para causar o desconforto, causar o medo ou confusão numa outra pessoa ou no ambiente. Por exemplo, se alguém com inveja ou com raiva de você fica alimentando aquele sentimento de raiva, de inveja de ti, e aí muitas vezes, sem nem essa pessoa saber, ela vai projetar uma dessas formas de pensamento densa na tua direção para te seguir e para influenciar o teu campo energético. Mas claro que isso só vai acontecer, né? Essa forma de pensamento ela só vai acoplar em você se você estiver na mesma sintonia. Aí você vai se conectar, vai receber também. Ou também, nesses casos de rituais, amarrações que são feitos com a intenção de bloquear, de adoecer, de desestabilizar a outra pessoa, isso gera criações mentais densas que são programadas para ir lá e perturbar o alvo, entende? Mas, por outro lado, uma prece com fé verdadeira também gera uma forma de pensamento luminosa e protetora, como se fosse uma espécie de campo de luz que vai envolver aquela pessoa, aquele ambiente que está recebendo a oração. Porque no plano espiritual, essa prece, ela vira uma energia real, uma energia inteligente e direcionada, que pode afastar influências negativas, fortalecer o campo energético da pessoa para quem está se fazendo a prece, e até mesmo abrir caminhos para que essa pessoa ela receba ajuda espiritual com mais facilidade. E essa forma de pensamento positiva, ela pode ser criada com a intenção de luz, de fé sincera, e principalmente quando existe uma constância, quando você faz uma oração diária, semanal para aquela pessoa, toda essa camada de luz que envolve essa pessoa como se fosse uma proteção, ela não vai se desfazer facilmente, tá? Porque as formas de pensamento, elas ganham força e duração dependendo da intensidade emocional e da repetição com que a gente envia aquele pensamento, tá? Já as criações mentais, elas são manifestações mais complexas, também são mais duradouras e mais conscientes da mente humana, porque elas são projeções do nosso psiquismo, que podem ganhar vida lá no plano espiritual, no plano astral, quando elas são geradas por médiuns, por magistas, por pessoas com grande capacidade de concentração, de intenção e principalmente conhecimento. Isso quer dizer que uma criação mental ela pode gerar desde egrégoras positivas até formas obsessivas complexas, como personalidades artificiais, que geralmente acontecem em magias, em pactos, ou feitiçarias mentais. Então, assim, por exemplo, um magista que faz um ritual e coloca a intenção. Isso vai criar uma entidade para proteger um espaço ou para atacar alguém, dependendo da intenção com que é feito. Isso é uma criação mental, entende? Ou ainda, um grupo de pessoas que acredita fortemente em uma entidade que não existe espiritualmente. Isso pode, pela força coletiva do pensamento, criar uma presença astral real, uma egrégora que é viva, mas que às vezes não é divina. Então, basicamente, as larvas astrais, elas são criadas por vícios e emoções densas, elas não têm consciência e têm uma duração média e enfraquece e drena a nossa energia. Já as formas de pensamento, elas vêm do pensamento com a emoção. Ela tem uma consciência parcial e tem uma duração curta a média e o objetivo é influenciar a nossa energia. Já a criação mental, ela vem de uma intenção mental focada e direcionada, que pode ter uma consciência parcial ou programada, como os seres artificiais que muitas vezes são criados por magos negros, por feiticeiros, né, do astral inferior. Então, assim, essa criação mental ela tem uma duração muito mais longa do que as outras e ela atua como se fosse uma entidade, como se fosse um guia, como se fosse um espírito com o objetivo de nos manipular, né?
Como que eu posso saber se eu tenho alguma dessas coisas ao meu redor, né? Primeiro a gente tem que estar atento aos sinais, né? Sensação de peso nos ombros, nas costas, sensação de cansaço excessivo, mesmo tu dormindo bem, estando descansado. Prestar muita atenção nos pensamentos negativos recorrentes que parecem que nem vêm de você, ou aquele pensamento que fica ali martelando toda hora, aquele pensamento que por mais que tu tente desviar, parece que é muito mais forte, que tu, se tu é uma pessoa que se irrita sem motivo, que tem explosões emocionais repentinas, às vezes vem aquele choro compulsivo, uma vontade de sumir, briga ou discute por qualquer coisa, precisa ficar atento. Então, assim, se tu sente também que que o teu ambiente ele tá carregado, às vezes tu sente um mal-estar que não tem explicação, se tu tem dificuldade de concentração, se tu tem sono perturbado, muito pesadelo, sonho denso, com às vezes esses animais que eu comentei, né, figuras estranhas, perseguição, tudo isso são fortes sinais de alerta. Esteja atento, orai e vigiai. Então, assim, ó, se tu tá sentindo pelo menos um ou dois desses sinais, como que tu pode evitar e limpar o teu campo áurico, né? Cortar essa conexão. Primeiro, cuidar do teu emocional e do teu mental. Aprender a perceber quando que aquele pensamento vem, quando que vem aquele pensamento que te faz mal, né? E tu precisa, de alguma forma, interromper ele, cortar e substituir esse pensamento denso por um pensamento positivo e elevado. Banhos energéticos regulares também são muito importantes, porque as ervas elas têm um grande potencial energético. Ervas como arruda, guiné, alecrim, manjericão, elas ajudam a dissolver essas larvas astrais que estão atuando como parasitas no nosso perispírito ou no nosso campo áurico. Também evitar ambientes e conteúdos negativos, filmes, músicas, conversas, pessoas, lugares que alimentam o medo, a raiva, a luxúria, tudo isso vai carregando e deixando o teu campo cada vez mais denso. Fazer práticas espirituais regulares, como a oração, a meditação, passes, defumação, mantras, tudo isso ajuda a elevar a tua vibração e a dissolver toda essa carga astral que podem estar colados no teu campo. Trabalhar também a conexão com os guias espirituais e com os mentores, manter uma relação consciente com a tua espiritualidade, tudo isso vai abrindo campo para que eles atuem na limpeza do teu perispírito, para que eles atuem na tua proteção e principalmente te passar a orientação de como fazer a manutenção dessa higiene e como cortar e prevenir, né? Cortar esses laços e prevenir que você se conecte de novo com seres assim, né? Com esse tipo de energia. E por último, mas não menos importante jamais, autoconhecimento. Conhecer as suas sombras, conhecer os seus vícios, os seus padrões. Essa é a única forma real da gente não gerar e nem atrair essas formas energéticas. Que a gente precisa colocar na nossa cabeça que tudo é energia. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, tudo isso, se a gente alimenta, vai ter uma forma, vai virar uma presença, vai virar uma influência contra ou a favor de ti. Tudo depende do que é que tu tá alimentando aqui dentro. Porque muitas vezes a gente é o nosso próprio obsessor. Você pode estar sendo manipulado, às vezes, por uma forma de pensamento que você mesmo criou, ou que os outros projetaram sobre você. Mas mesmo que tenha sido enviado por outra pessoa, isso só vai chegar até você se você estiver na mesma sintonia. Pode até ter alguém desejando o teu desencarne ali todo dia, mas se tu estiver fazendo tudo aquilo que eu citei agora, principalmente autoconhecimento, para manter a tua higiene, a higiene do teu campo energético e espiritual, isso não vai conectar, não vai chegar em ti. Você não vai atrair essa carga densa e negativa, entende? Então, ter consciência disso faz com que a gente se torne cada vez mais responsável pela nossa vibração, pelos nossos pensamentos, pelas nossas companhias, o que a gente atrai, seja visível, seja invisível, porque os guias eles estão aqui para nos ajudar e para nos orientar, mas não para fazer esse trabalho por nós. A responsabilidade ela é nossa. E entender e praticar isso é dar um passo a mais na nossa jornada espiritual com muita lucidez e responsabilidade. Porque
É exatamente para isso que a gente está aqui. Não é para trabalhar, comer, dormir, ganhar dinheiro, comprar carro, roupa, casa. É para evoluir.